Sido a fim de apoiar os interesses também económicos ocidentais. Então, essa relação entre a academia e um sistema económico capitalista que faz com que a produção de conhecimento esteja a favor da afirmação de línguas hegemónicas e de narrativas hegemónicas, parece-me ser esse o ponto central para partirmos também com uma discussão a seguir. E ela, ao fazer isso, está a defender que o conhecimento nunca é inocente. O conhecimento expressa sempre interesses dos seus produtores, não é? Quem produz, aonde produz, com financiamentos, com parcerias, em que línguas, não é? E tudo isso penso que é importante pensar neste âmbito dos estudos africanos. Da mesma forma, é fundamental ter em conta o próprio conceito que o lugar de fala, da filósofa brasileira Jamila Ribeiro, e que, no fundo, está a bem defender que o lugar que ocupamos socialmente nos faz ter experiências diferentes e perspectivas distintas. E isso quer dizer que não é só o que se diz, não é só o que se fala, mas também quem fala. Como é que nós podemos ter em conta esse contexto de experiência e também de opressão quando estamos durante o discurso? Pois o ponto de vista de quem fala parte dessa experiência individual e influencia diretamente o seu discurso. Então, a partir desse lugar, né, cada pessoa vê o mundo de uma certa forma, interpreta a partir de olhos, de íris diferentes, nós podemos basear experiências também vividas que geram opiniões e perspectivas distintas. Isso vai além da opinião pessoal, é mesmo uma questão sociopolítica. E normalmente a ênfase deste trabalho da Jamila é nesses grupos socialmente oprimidos, não é? Que vão, obviamente, ver o mundo de uma forma diferente de pessoas socialmente privilegiadas. E, mais uma vez, voltamos aqui a estas relações sobre quem tem acesso a construir narrativas e a publicá-las e a internacionalizá-las e a torná-las essa história única. Portanto, a escriba que a Jamila acaba por estar a fazer a criar as mesmas tensões sobre não só os discursos, mas os seus meios de produção e as suas formas de cristalização histórica. A partir da sua experiência enquanto mulher negra, a Jamila também trata a questão racial, que é muito importante e que não se pode e que vai chegar aos estudos africanos novamente. E tem a ver com como é que nós debatemos assuntos que nos dizem respeito à nossa sobrevivência e à sobrevivência das nossas comunidades. E nesse aspecto, eu ia trazer agora um terceiro teórico que eu acho muito importante para estes assuntos, que é o Eduardo Glissant. Porque o Eduardo Glissant fala muito sobre a poética da relação e no conceito de opacidade. Eduardo Glissant, que é um teórico da Martinica, e que ele vem dizer que a opacidade corresponde à bagagem psicocultural que nós transportamos e que não nos permite compreender plenamente experiências distintas e que essa construção dialética, não é, entre duas pessoas com experiências diferentes partiria sempre do respeito da sua opacidade, não é? Das suas diferenças socioculturais que acabam por construí-las enquanto sujeitos e sujeitas. Então, no fundo, esta questão da opacidade acaba também por, eu penso que está ligada com a questão do lugar de fala e do lugar de negociação, que é nós compreendermos que, por mais meios de produção e ferramentas que tenhamos para conseguir ter acesso a conhecimento e fazê-lo circular, a verdade é que ele não pode ser absoluto e que acabamos sempre por ter que lidar com uma barreira psicossocial opaca que não nos permite construir conclusões sobre o outro que sejam, de facto, 100% válidas. Assim como conclusões gerais sobre estes aspectos, para não nos ter os meus 10 minutos. Parece-me que todos estes tópicos, estes conceitos que vêm surgindo como ferramentas de luta, e não é só a questão do lugar de fala, é a questão da subalternidade, do empoderamento ou da interseccionalidade, estes conceitos têm origens, contextos e pontos de partida
devido a muitos recíprocos. E a mim parece-me que a sua relativização é muito prejudicial, porque acaba por desvirtuar a sua função, não é? Enquanto ferramenta de luta, de praxis e de crítica social. Parece-me também que a academia faz muito isso, não é? É exatamente nesse espaço que se dissolve muitas vezes o papel político destes conceitos. E esse aspecto torna-se fundamental na relação com o continente africano e com o que estamos aqui a chamar de estudos africanos. Se considerarmos essas dinâmicas do neocolonialismo, não é? Como o extrativismo, a apropriação cultural, o próprio epistemicídio, não é? Todos os saberes que vão sendo apagados ao longo da história, como é que nós podemos pensar, neste âmbito, modelos de investigação e de construção e de configuração da história que contemplem esse apagamento histórico que aconteceu, não é? Que tenham em conta esse epistemicídio que decorreu do colonialismo. Então, a meu ver, relacionar o lugar de fala com história e memória implica um pouco decidir quais são as dimensões que foram excluídas das narrativas dominantes, mas também que metodologias não extrativistas nós podemos aplicar para o desenvolvimento das nossas pesquisas nestas áreas. Como é que nós podemos questionar estruturas axiomáticas que nos foram dadas como fixas, incontornáveis e a base, não é, das nossas investigações? Como é que podemos pôr em curso a tal ecologia de saberes e possamos aprender, não é, mesmo com outras experiências, sem as constranger em modelos académicos eurocêntricos? Então, a última preocupação é isso, como pensar a academia como lugar de escuta e paciência, como pensar a academia a desconstruir-se a ela própria. E isso vai sempre passar pela questão do arquivo, não é? A academia produz conhecimento, o arquivo e legitima a história com base nesses documentos. Como é que nós podemos pensar a violência do arquivo e a forma como o poder é registado através de silêncios, de ausências, da obliteração de vidas, portanto, genocídios e tudo o que não podíamos saber? Como é que podemos derrubar essas hierarquias que determinam como é que sabemos as coisas, não é? E quem são as pessoas no mundo que as podem dizer ou que não as podem dizer? E pronto, depois da discussão, eu posso falar um pouco mais da minha investigação aqui em Santo Tomé, onde eu tento aplicar algumas destas indentações, que no fundo têm a ver com a relação entre a história e a violência do arquivo e da própria forma de fazer história, bem como a sua ficção e a sua elasticidade. E para já é tudo para ficar aqui dentro dos 10 minutinhos e posso depois continuar no debate. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua contribuição. Vamos seguir então com a sequência das intervenções iniciais. Eu vou passar a palavra já de seguida à professora Solange Macamo, que é professora de Arqueologia e Gestão do Património no Departamento de Arqueologia e Antropologia da Universidade Eduardo Mondlane. Ocupou cargos de responsabilidade neste domínio, em particular como Diretora Nacional do Património Cultural do Ministério da Cultura e Turismo de Moçambique. É doutorada pela Universidade de Uppsala, com uma tese sobre a arqueologia do sul de Moçambique do século XIII ao século XVIII e tem trabalho pioneiro na área da arqueologia e da relação da arqueologia com os estudos de género. Muitíssimo obrigada por esta apresentação. Dirijo-me então a todas e a todos, já aprendi a usar essas expressões. Também queria tranquilizar os meus irmãos, que acho que devem estar a pensar que não me vou dar bem, mas o fato de estarem aqui também dá-me muita coragem. Sem dúvida, quero agradecer muito aos organizadores deste evento, em particular ao professor José Horta e também a professora Rodrigues, que está aqui, a professora Eugénia Rodrigues, que ela, de facto, admiro e ela impressionou-me pela paciência que ela teve, porque outra pessoa nas circunstâncias idênticas poderia ter desistido e eu não vinha.
E então ela até a última da hora conseguiu o seguro que precisavam. E devo dizer que já agora que estamos a tratar de um congresso que tem a ver com a questão das transações, não é? Trânsitos, não transações, muito obrigada. Trânsitos, a questão dos vistos é mesmo uma questão muito séria. É uma questão muito séria. Chegou uma altura que eu tive que desistir de tudo, né? Deixei de dar aulas, recebi muitas críticas do diretor do curso, porque já não estava a tomar conta do recado, e eu disse, olha, eu tenho que me concentrar no visto, porque se não vou a Portugal, há pessoas que se sacrificaram muito para que eu fosse a Portugal, e então eu estaria a ser ingrata, não é? Como nós costumamos dizer. E então faço um apelo em particular à minha irmã, que é geógrafa da população, já que está aqui, não é? Para que utilize o seu saber, que é o papel da academia, não é? Para ver como é que esta questão das migrações, assim, não sei se é o termo técnico correto, de curta duração, pode ser resolvido, sobretudo quando é para estes objetivos. E então, o meu tema é um pouco diferente da minha colega, e aliás, quando fui convidada a falar para este tema, eu fiquei um pouco admirada, mas o que é que uma arqueóloga pode dizer num fórum destes? Se fosse um sociólogo, talvez muito facilmente iria aderir, mas vi que realmente tinha alguma coisa a dizer, e então, praticamente, eu vou abordar a mesma questão dos diálogos, mas numa perspectiva arqueológica, mas que toma em linha de conta o espaço onde portanto, as estações arqueológicas se localizam, e traduzir a história pela arqueologia, mas não no sentido de um passado, mas de um presente, porque a arqueologia hoje é etnografia, amanhã é arqueologia, ou seja, a arqueologia resulta daquilo que nós hoje fazemos. E daí também abordar a questão da memória que está presente nas paisagens. A questão que eu levanto aqui, estou aqui a usar duas línguas, porque achei que era uma perca de tempo estar a traduzir aquilo que eu já tinha feito na minha própria tese de doutoramento, que traduz, portanto, naquilo que são os conceitos de paisagem, são vários conceitos de paisagem, no sentido de que estas paisagens têm muito a ver com as pessoas, porque as pessoas fazem as suas vidas e deixam marcas nas próprias paisagens de acordo com as suas necessidades. Eu estou aqui a mostrar algumas dessas paisagens, essas paisagens que não são estáticas, mas que se traduzem arqueologicamente naquilo que foi deixado pelo passado, tanto tendo em conta a diversidade geográfica de onde as pessoas se instalaram. Portanto, temos a ver com, estou aqui a tratar de vestígios que têm a ver com as presenças na costa, que são os concheiros, e também nos vales dos rios, que tem a ver com a atividade de criação de gado. Portanto, são escolhas que as pessoas fazem de acordo com os recursos, mas esses espaços também podem ser transformados, e daí, portanto, o valor intangível que se traduz na transformação desses lugares, e o conceito que é aqui trazido também de paisagens que também são construídas. Portanto, as paisagens não são estáticas. A maneira como também os monumentos são configurados, eles também trazem também um caráter distinto para uma determinada paisagem, como é o caso do estudo que eu já fiz relacionado com os amuralhados, e que muitas vezes eles também incorporam a paisagem lá existente. Podem até estar a dizer, mas por que ela está a dizer isso? Não tem nada a ver. Tem a ver com aquilo que são as memórias. Quando nós olhamos para essas paisagens, elas dizem-nos muito das memórias e daquilo que as pessoas fizeram no passado. No caso de Moçambique, nós falamos muito da tradição Zimbábue, que é uma tradição de construção em pedras, que ela diz muito. Quando nós olhamos, quando eu fiz o estudo e eu olhava para a paisagem, eu conseguia perceber porque é que as elites, num determinado lugar, porque é que num determinado lugar colocaram aqueles estabelecimentos e não no outro, portanto, que são construções do século XIII ao século XVIII. Na sua maioria, essas construções têm a ver com os recursos em termos de afloramentos geológicos e também de recursos em termos hídricos e outros. Mas há uma paisagem distinta no Vale do Zambeze, em Moçambique, e eu refiro-me aqui
fontes como Rodrigues, ela está aqui presente, usei muitas fontes dela, e Piquirai, que é um colega do Zimbábue, que olham para o Vale do Zambeze como uma paisagem muito interessante e dinâmica, porque ela mostra, portanto, ela fala, a paisagem do Vale do Zambeze, ela fala e transmite-nos muito conhecimento que tem a ver com intercâmbios culturais. Mas é um assunto no qual, muitas vezes, os cientistas sociais nunca abordaram. Mas os arqueólogos, em particular, têm muito a dizer, e provavelmente também outras ciências, como é que essa paisagem nos diz muito em termos de memórias e em termos de aquilo que nós somos, no caso de Moçambique, como o produto de vários contactos culturais. Portanto, a paisagem, a forma como a paisagem foi transformada pode ser percebida pela leitura dos monumentos que fazem o cruzamento de épocas, e nós isso encontramos no Vale do Zambeze, portanto, desde os monumentos que têm a ver com a presença africana, construção africana e também interações, aquilo que chamamos de interações afro-portuguesas, mas também indianas e aquilo que que muita gente em Moçambique não sabe. Eu costumo dizer aos meus alunos que o muzungo não quer dizer branco, não é? Que é a questão de como é que se forma exatamente aqui no Vale do Zambeze aquilo que se chama a sociedade dos muzungos. Portanto, tem a ver com os contactos culturais. Mas também tem as paisagens que são conceptualizadas em termos de poder. Portanto, normalmente a ideia da localização no monte, numa parte elevada, significa poder. Podemos fazer essa leitura e também as questões que têm a ver com práticas de religião, como eu mostro aqui num dos exemplos do Amuralhado, na província de Manica, mas também há relações de género que nós podemos ler através da disposição destes monumentos, onde um dos monumentos, portanto, está no cimo do monte e o outro no vale, e os vestígios arqueológicos mostram a diferenciação em termos de relações de género. Portanto, nós encontramos no amuralhado mais abaixo mais vestígios que têm a ver com a presença feminina comparativamente ao amuralhado mais a norte. Portanto, há uma diversidade de categorias, mas antes que me mandem parar, é melhor eu continuar. Eu gostaria de mostrar tudo o que eu aqui apresentei. A relação que tem a ver com a paisagem, portanto, temos aqui uma paisagem esplêndida, mostra também, podemos também fazer essa leitura, não é? De como é que as elites também estrategicamente escolhiam espaços onde queriam portanto, instalar os seus estabelecimentos, como é o caso do Songo, é um outro exemplo que nós temos aqui em Moçambique, traduz muitas linguagens, mas também o papel do arqueólogo na reconstrução desse passado, como nós podemos ver no desenho aqui à direita, e também o imbondeiro. Para quem conhece o continente africano, sabe que o imbondeiro tem um grande significado religioso. Falou-se muito esta manhã do papel da religião, e as paisagens, um dos elementos que nós também podemos ler nas paisagens, constitui também memória e também uma fonte de diálogo e de fala. Portanto, são também os imbondeiros e os significados que são atribuídos a essas mesmas construções. As localizações também na costa têm muito a ver com as práticas do comércio, mas também queria trazer, eu falei muito da minha especialidade, mas para terminar gostaria de também mostrar outras experiências, porque lá em cima eu mostrava 2 tipos de paisagens das nossas, daquilo que é o resultado dos estudos arqueológicos em Moçambique, mas nós também temos a realidade dos concheiros, que é um período um pouco mais recuado relacionado com dos amuralhados, que é aquilo que se traduz, como dizia o saudoso Senna Martínez, que são as lixeiras da nossa costa, e qual é, eu em pouco tempo consegui também fazer aqui uma leitura em relação àquilo que são as lixeiras da nossa costa, portanto, que era o acumular de desperdícios diversos de alimentos dessas comunidades, e qual é a leitura que nós podemos fazer disso, e qual é o diálogo que se estabelece, ou quais são as falas que nós podemos aqui encontrar. Então, é fácil aqui ver a transformação da paisagem e como é que essa paisagem ela foi dinâmica pela própria atividade humana. Por um lado, a prática da olaria, que nós vemos aqui através de desperdícios de olaria diversa que está à superfície,
E, portanto, a arqueologia traduz-se através de uma linguagem simbólica, semiótica, que é diferente, portanto, da antropologia, que é pela fala. Portanto, a arqueologia não tem uma linguagem verbal, mas é uma linguagem de sinais. Então, o arqueólogo também tem aqui um diálogo muito interessante, que é possível observar através da forma da decoração da cerâmica, mas, ao mesmo tempo, a paisagem oferece-nos esta possibilidade de ver como é que ela se transformou, e as comunidades estão lá. Portanto, se por um lado nós tínhamos a olaria, que é feita de barro, nós temos agora as mesmas comunidades a fazer as mesmas coisas, mas com outro tipo de vestígios, com outro tipo de utensilagens, aquilo que nós chamamos, portanto, de cultura material do presente, ou, portanto, entramos já no campo da etnografia. Então, trago aqui as citações de onde fui extrair algumas dessas informações, e como consideração final, eu queria me referir aqui a dois professores, que é o professor André Reid e o Paul Lane, quando eles dizem que o passado não existe, mas que o que existe é a interpretação sobre o passado, que é construído por nós. Mas que ele também diz que esse passado também tem enfermado com problemas, tanto de historiadores como de arqueólogos, mas com muita responsabilidade para estes últimos, quando ele serve determinados objetivos, e muitas vezes com questões que têm a ver com o eurocentrismo, tendem a silenciar ou manipular esse passado. Como é o caso das construções de Zimbábue, durante muito tempo não se acreditava que tivessem sido os africanos os seus autores, mas essa opinião agora já está sendo posta muito em causa, mas também a contestação de diferentes abordagens e diferentes presenças do passado. Mas também estes autores afirmam que os próprios africanos têm sido capazes agora de demonstrar e contrariar algumas das tendências eurocentristas, e também têm sido capazes de ler esse passado da maneira como acham mais correto e mais justo, tendo em conta aquilo que foi o papel tanto dos homens e como das mulheres. Portanto, há também a maneira como a própria paisagem ela se apresenta, como é o caso de amoralhados típicos de Moçambique, que é Maguri e Nhambara, que eu me referi. Nós podemos ver lá as relações de género, o que significa que havia também essa percepção da participação tanto dos homens como das mulheres na vida cotidiana. E muito obrigada. Muito obrigado, professora Solange Macamo, e eu passo de seguida ao professor Herman Santana Pérez, que vem de Las Palmas, Canárias, é professor titular de História Moderna na Universidade de Las Palmas, Grande Canária. Trabalha temas relacionados com a história das Canárias, história da África, história comparativa das Ilhas Atlânticas, Macaronésia, Caribe, arquipélagos africanos. É presidente, ou foi presidente da Associação Canárias Puerta de África, fundador e co-diretor do Centro de Estudos Canárias América na Universidade de Hunter, cidade de Nova Iorque, e tem uma longa carreira de ativismo político em movimentos e partidos progressistas e ecologistas. Muito obrigado e boa tarde. Eu posso falar em portunhol, mas eu preferiria falar em espanhol por um tema de fluidez e de tempo que tampouco temos tanto. Bueno, quisiera en primer lugar decir que hay otra semejanza entre las cuatro ponentes que hoy vamos a exponer, y es que las cuatro somos africanas, puesto que yo también soy africano, y Antonio Correia Silva, obviamente, ¿no? Que sería otra de las... No significa eso nada, pero es otra de las coincidencias, ¿no? También... tengo que decir que para mí es un honor estar aquí en este congreso en Lisboa. Agradezco la organización y agradezco que pueda compartir el espacio pues, con el gran nivel de historiadores, de historiadoras, tanto en la mesa como entre el público, ¿no? De verdad que es un honor. La verdad que tenía un esquema diferente y lo he rehecho un poco sobre la marcha, y eso es lo que quería también comentar, ¿no?
Yo soy profesor de historia moderna. En España, la historia moderna, por lo menos cuando yo estudiaba, cuando yo empecé a estudiar, era la historia de la grandeza del imperio, de la grandeza del imperio. Es decir, la gente, para que nos entendamos en general, ¿no? Salvo excepciones, la gente más carca, más conservadora se metía en historia moderna, ¿no? Y cuando, además de eso, uno consulta la documentación del siglo XVI con los legajos comidos por los gusanos, por el moho, etc., y sobre todo cuando uno está empezando a hacer la tesis, dice, Dios mío, ¿dónde me metí? ¿No? Porque, en fin, igual hay cosas mejores en la contemporánea, ¿no? El vincularme a la historia de África para mí fue un aire de libertad, un aire de diversidad, ¿no? De conocer la diversidad, y dentro de la historia moderna también, ¿no? Y yo creo que ese es digamos, el pilar un poco de mi intervención, ¿no? La diversidad de las realidades africanas, ¿no? No hay una África, como sabemos, sino hay muchas Áfricas, hay muchas diversidades africanas. Y a eso tengo que unirle también el papel de la historia, en relación, en este caso, con África, pero no solo con África, en general, con todos los temas que aborda. ¿Existe realmente una historia neutral, o no? ¿O existe una historia militante? ¿Existe una historia científica, entre comillas, o no? ¿O existe una historia transformadora de la realidad actual? Yo creo que, sí, claro, no voy a negar que la historia tenga un carácter científico, por supuesto, pero estoy más, y cada vez más, debe ser que la fábrica del nacimiento algo hicieron mal porque no, siempre dicen, bueno, tranquilo que cuando vas envejeciendo, vas teniendo canas, pues realmente cada vez te vas a hacer más conservador. Da igual. El volcarte hacia la izquierda, hacia las posturas de izquierda, es un pecado de juventud, pero conforme te vas haciendo mayor, siempre tranquilo que vas a llegar a posturas más conservadoras. En mi caso, y creo que también, y no me quiero comparar, en el de Carlos Marx, pues creo que eso no es así. Y creo, y me vinculo al grupo que piensa que la historia tiene que ser transformadora y que tiene que ser militante, aparte de científica, porque nosotros estudiamos una realidad que es el mundo africano. Y en ese mundo africano no vale la neutralidad, hay que mojarse, es lo que pienso. Es decir, creo que nosotros y nosotras tenemos que mojarnos. Y en ese aspecto me van a permitir también la licencia. Tengo que agradecer a algunas personas, tanto no solo de los estudios africanos, sino de los estudios de la afrodescendencia en América, ¿no? Que luego enlazaré con lo que estoy diciendo. Tengo que agradecer a algunas personas. Tengo que agradecer, pues, en primer lugar, a una persona que no es africana, aunque vive en un mundo también de afrodescendencia, a Silvio Rodríguez. Tengo que agradecer al Playa Girón. Tengo que agradecer a Lumumba, a Tomás Sankara. Tengo que agradecer a Aminata Traoré y tengo que agradecer también a Wangari Maathai, por no mencionar a la reina Singa, ¿no? Ya que estamos hablando también de historia moderna. Creo que, y les agradezco porque frente a una historia neutral, la labor o no me gusta la palabra misión, la labor de un historiador, de una historiadora, ellos supieron, cuando todo estaba en crisis, cuando todo estaba decayendo, pues sembraron también la duda, sembraron también la duda que conduce a la esperanza, ¿no? Y creo que eso también es parte de la labor de los historiadores. Estamos en el mundo africano y en el mundo latinoamericano, en un mundo en donde hay grandes desigualdades. Aquí claro que también hay grandes desigualdades, por supuesto, pero no hay más que viajar a muchos países, a la mayoría de los países africanos, para comprobar la desigualdad, y a la de los americanos también. Creo que esas desigualdades no surgen de la nada, sino que están presentes en determinados procesos. Nosotros quizás en la historia hemos puesto el énfasis, y luego haré una semblanza de la evolución, una breve semblanza, un énfasis en lo que es los procesos de carácter territorial.
de las relaciones territoriales entre, según palabras de Wallerstein, ¿verdad?, entre el centro-periferia, semiperiferia, ¿verdad? Y creo que es positivo esos estudios, pero creo que no debemos olvidar tampoco el campo social, las desigualdades en el campo social. Creo que los historiadores, las historiadoras, nuestros estudios, de hecho este congreso creo que es una buena prueba, y es más, en las propuestas que se hacen sobre estudios para la red del mundo ibérico y de la Macaronesia como propuesta, en la red futura, pues se están haciendo determinadas propuestas que van en ese sentido, ¿no? Creo que van en el buen camino, bajo mi humilde consideración. Y en esa historia social hay desigualdades, claro que hay desigualdades de clase y hay desigualdades de género, que también estudiamos, junto con las desigualdades territoriales. Creo que esa diversidad y el estudio de esa diversidad, de esas evoluciones a lo largo de la historia, ¿no?, de África también, y de la afrodescendencia, porque nada es estable, todo está en movimiento, afortunadamente todo está en movimiento, afortunadamente no hay estabilidad, hay desequilibrio, bendito desequilibrio, porque el desequilibrio nos da esperanza. Creo que esa variedad y esas diferencias de estudios deben estar presentes, están presentes, sobre todo en las últimas décadas, y se prevé así en el futuro inmediato, en los estudios africanos. No debemos desvincularnos, ¿no?, de nuestras realidades, diversas realidades. Es verdad que los estudios africanos y de la afrodescendencia han tenido diferentes visiones, desde el positivismo, desde la escuela de Annales, desde el materialismo histórico, desde los estudios de colonialidad y decolonialidad, etcétera, ¿verdad? Han tenido diferentes visiones. Y esas visiones además han sido evolutivas y también con muchos matices, porque dentro de cada escuela hay diferentes posiciones también, ¿no? Y creo que eso, bueno, creo que hay eso es positivo, ¿no? Y es positivo además otra cuestión, y es que por encima de esas diferentes visiones, o lo que nos hablan esas diferentes visiones, es que existen diferentes posiciones ideológicas y por tanto diferentes posiciones políticas también, ¿no?, que se trasladan a la historia. Yo defiendo que esas diferentes posiciones políticas se trasladen a la historia. No podemos ser neutrales. Los historiadores, las historiadoras, somos historiadores participantes. No somos cronistas, con todo el respeto para los cronistas. Tenemos que ir un pasito más allá. Y creo que en el campo de los estudios africanos es probablemente la rama de los estudios en historia, en la actualidad, más dinámica. La más dinámica, la que presenta mayores ilusiones, precisamente por eso, por la no aceptación de la realidad, por ese carácter transformador. Y creo que eso está presente pues, en buena parte, si no en todas, las comunicaciones que traemos a este congreso, ¿no? De hecho, nosotros hablamos de estudios africanos y hemos pasado, fíjense, desde el punto de vista europeo, claro, no desde el punto de vista africano, sino desde el punto de vista occidental, al menos, de percibir a los africanos como una gente sin historia y, por tanto, susceptibles de ocupación, a una evolución hacia una historia en la que se basaba en las relaciones de los europeos en África, a una historia posterior a esa también de los propios africanos y africanas. Y yo creo que ahora estamos en un momento, incluso de superar esos estudios de africanos y africanas, estamos en un momento en el que buscamos una historia crítica de los estudios africanos y africanas. Y creo que eso también es maravilloso y es muy positivo y habla del dinamismo en el que nos encontramos. Yo a veces reconozco mi pecado, a veces hablo de estudios africanistas, a veces he hablado de estudios africanistas. Me gusta más ahora hablar de estudios africanos, porque en la misma palabra de estudios africanistas, y me van a permitir, después podemos debatir, creo que hay una connotación colonialista, porque no hay estudios europeístas, o no hay muchos estudios europeístas, o no hay muchos estudios anglicistas, o francesistas, o suequistas, ¿no? Todo es del norte hacia el sur. Es decir, parece como que somos objeto de estudio los africanos, y
bien, bien, somos objeto de estudio, claro, pero con una reciprocidad. Si no hay reciprocidad, nos convertimos un poco en esos, me van a permitir la exageración, pero es una vuelta a esos zoológicos humanos del siglo XIX, ¿no? Es decir, tenemos que dar un pasito más para allá, ¿no? Un pasito más, superar esa barrera. No sé cómo vamos de tiempo, ¿sí? Sí, vale. Sí. 3 minutos. 3 minutos, vale, vale. Quería destacar, por lo menos en esos 3 minutos también, desde el punto de vista de la historiografía de los estudios africanos en España y en el mundo ibérico, sobre todo en España, porque tenemos 3 minutos, también la diferente concepción que creo que en España, en los diferentes territorios de España, se ha tenido en los últimos tiempos de esos estudios africanos, ¿no? Y yo creo que hay un momento clave que es la llegada de la democracia a España, en donde hemos pasado de estudios pues, protagonizados por hombres, estudios protagonizados casi siempre sobre las colonias africanas de España, que eran pocas, sobre estudios con un carácter muy colonialista, salvo excepciones, ¿verdad?, a un intento de modernización de los estudios africanos. Y ahí quiero reconocer el mérito, por cierto, también de los estudios portugueses, donde muchos de nosotros y de nosotras pues hemos bebido y hemos mirado con envidia también lo que sucedía en Portugal, ¿no? Ustedes saben que las Islas Canarias tienen la misma hora que Portugal, tienen la misma hora que Greenwich, es decir, siempre llegamos una horita antes, pero en el caso de Portugal, a partir del año 74, 75, pues creo que también llegaron un paso antes que el resto de los estados ibéricos, ¿no? Y bueno, quiero decir que con esa modernización que incluye nuevas temáticas, abarca todas las temáticas, abarca una internacionalización de los estudios africanos, abarca una una participación mayor, ¿sí? Ya no digo paridad, sino mayor de género, de diferentes géneros, de puesta al día, de crítica, de comentarios, y por tanto también, y ya con esto voy terminando, quería mostrar mi admiración por mis compañeros, por mis compañeras, porque creo que están también atravesando barreras y porque creo que van en una línea muy positiva, probablemente la más positiva dentro del campo de la historia. Siento haber variado mi esquema, bueno, la verdad que no lo siento, pero me disculpo por haber variado mi esquema de esta exposición y espero que ahora en la mesa redonda podamos seguir conversando. Muchas gracias. Muito obrigado.